Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Quando a gente fala em empreendedorismo, tem no nosso imaginário, que é algo que se desbrave muito. Eu começo do nada, do zero e sigo aí com uma coragem absurda empreendendo. É muito assim, principalmente no Brasil, mas hoje, graças a Deus, o empreendedorismo já está incorporado em algumas escolas, em algumas famílias, que já veem isso com muito cuidado e com um olhar muito sério para o empreender. Na verdade, a gente deve empreender na nossa vida, seja qual for a nossa escolha. Ser um funcionário de uma empresa ou abrir o seu negócio, ou no caso, de repente, da mulher, pode ser que um tempo ela queira empreender só a sua família e fique aí um tempo com isso. Mas no nosso caso hoje, eu converso com o Alexandre Vieira, que é mantenedor do Colégio Piaget, que acaba de inaugurar um equipamento sensacional, que é a unidade do JP Internacional, do Jean Piaget Internacional, que vem coroar uma necessidade dos alunos, dos pais dos alunos, que já acontece e já é realidade há muitos anos. Em 2010, eles começaram com high school, e em 2014, já com o JP Internacional, e hoje a gente está nessa nova unidade. Mas antes de falar da unidade, só vou validar o que eu falei com o Alexandre sobre o pensar no empreender de uma forma muito mais organizada e estruturada. Porque se a gente for ver, e sempre eu venho aqui há anos conversar com você, medicina, por exemplo, que ainda é o desejo de muitos pais e muitas famílias, eles cursam a faculdade anos e anos e anos, mas muitas vezes vão montar os seus consultórios e aí eles estão empreendendo nisso. Sim. Fez o direito, podem trabalhar em grandes escritórios, mas quem sabe um dia vai montar o seu escritório. Então, vocês já começaram com empreendedorismo lá atrás, há muito tempo. Sim. E no caso, que é o nosso tema hoje, da língua estrangeira, essa necessidade realmente de formar cidadãos para o mundo, com essa necessidade global, seja estudando, trabalhando, empreendendo. Sim. Então, se a gente parar para pensar hoje, empreendedorismo tem a ver com mobilidade. Quer dizer, a facilidade de você poder juntar pessoas, boas ideias, bons serviços e produtos e oferecer para um certo nicho de mercado que você está atuando. Então, hoje, as pessoas, elas acabam não só pensando naquela empresa que você vai ficar 15 anos, 20 anos, 30 anos e você vai se aposentar, mas as pessoas hoje têm LinkedIn, elas fazem o seu marketing pessoal, elas normalmente estão vinculadas em 2, 3 empresas trabalhando. Ela pode estar trabalhando numa empresa dando consultoria para uma outra empresa, obviamente não concorrente, ela pode estar dando aula, quer dizer, ela constrói o seu perfil profissional e com esse perfil profissional ela pode atuar e ela está sempre empreendendo. Cada vez mais esse mundo globalizado e essa necessidade das pessoas poderem utilizar o seu potencial e as pessoas e empresas estarem atrás de parceiros que possam formar núcleos de pessoas interessadas por um projeto, ele é muito grande. Hoje o mundo
né, ele demanda competências, Sim. e competências de alto nível. E muitas vezes você não acha essas competências. Sim, sim. E aí você vai no LinkedIn procurar esse perfil de Sim. pessoas que você vai trazer para trabalhar durante um período. Óbvio que para o Jean Piaget eu quero que o profissional fique o maior tempo possível, desde que ele se mantenha atualizado, desde que ele acompanhe as demandas de atualização ou de melhorias que a gente tem, tanto na área de tecnologia educacional, na área de estratégias didáticas, de trabalho dentro da escola. Mas essa é uma demanda grande, né? Quer dizer, que as pessoas se posicionem como empreendedores das suas habilidades, do seu currículo, da sua formação. Sim. E quando você fala em mobilidade, também a mobilidade no sentido de eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, eu posso escolher estudar em qualquer lugar do mundo e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu estava em Bali, no começo do ano eu fui para Bali, na Indonésia, e é lotado de jovens e que depois da pandemia, como virou uma realidade o trabalho online, então eles trabalham em grandes empresas e eles podem trabalhar de qualquer lugar. E como lá é muito barato, então eles podem escolher lugares ótimos para morar, ganham em dólar e pagam em rúpias para morar. Então isso é uma realidade lá. E que antes a gente fala, nossa, mas escolher morar na Indonésia? Sim, porque o trabalho dele pode ser em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente olha hoje os pais, uma boa parte dos pais novos que vêm para o Jean Piaget, eles não são de Santos, eles são de São Paulo, são de outras cidades, onde eles, né, podem de alguma forma trabalhar presencialmente 1 a 2 dias por semana, e o restante eles estão próximos de um grande centro, mas não estão em São Paulo, têm qualidade de vida, mas estão a 1 hora e meia de São Paulo, como fácil acesso. Então, o que a gente percebe, ou seja, a mobilidade, a capacidade de ele ter um currículo diferenciado e que a empresa permita, né, ou permite que ele trabalhe à distância, que tem compromisso com entrega, tem compromisso com qualidade e, ao mesmo tempo, oferece essa flexibilidade, isso é para um público de profissionais bem formados, que têm uma competência elevada, e você precisa daquela competência. Né? E ela não precisa estar do teu lado, em termos de localidade, do lado do endereço da empresa, vamos falar assim. Então isso está acontecendo, por exemplo, eu tenho vários conhecidos que prestam assessoria fora do país. Então eles estão no Brasil trabalhando para empresas de fora, contratados por fora, ou seja, ganhando em dólar, né, e trabalhando com empresas aqui também. Cada vez mais. Mas isso só é possível se tenha o domínio da língua estrangeira, principalmente inglês, mas aqui no caso de Jean Piaget eles têm espanhol, alemão. Isso não tem como. Não é mais a segunda língua, não dá nem para a gente falar mais que é a segunda língua. Muitas vezes é a primeira, né, Alexandre? Então, o inglês hoje tem um peso tão importante quanto o português, porque nós estamos no Brasil, então não dá para falar que não é importante o português. Pelo contrário, se você resolver fazer uma faculdade, se você for comunicar com alguém, escrever um texto, você vai estar falando no Brasil em português. Então, a língua materna ela tem que ser muito bem conhecida, até porque ela gera elementos de comparação com a língua inglesa. Quando você fala duas línguas, você usa a comparação da semântica para você falar melhor o inglês ou falar melhor o português. Quer dizer, o que você aprende em inglês, você transfere para o português em termos de estrutura, em termos de redação, em termos muitas vezes de objetividade quando você constrói um texto. Então, essa transposição de habilidades ela é muito relevante. Professores que ensinam língua inglesa, até uma certa idade, a gente trabalha com os professores que são brasileiros. A partir de uma certa idade, nossa preferência é por professores que tenham a língua estrangeira ensinada e que sejam nativos. Tenho americanos, eu tenho da África do Sul, já tive professores ingleses. Isso foi desde o começo, né? Desde o começo, porque não é que o professor brasileiro não saiba um bom inglês, não tenha um bom inglês, ou que não tenha tido uma experiência de 2, 3, 4, 5 anos fora. Mas quando eu trago um professor estrangeiro, ele desde pequeno ele estudou numa cultura diferente, ele vem com uma linguagem diferente, ele vem com uma visão de mundo diferente, e essa visão de mundo facilita os alunos perceberem que é uma cultura que vem junto com o professor para a sala de aula. O que a gente percebe é que a maioria dos nossos alunos que vão estudar fora do país, e tem vários estudando fora, eles fizeram high school. Por quê? Porque eles não incorporaram só a língua, eles incorporaram a possibilidade
de viver num outro ambiente, convivendo com uma pessoa com uma cultura diferente e de uma forma tranquila, natural. Como o Alexandre falou, eles trabalham com high school desde 2010, com ensino internacional desde 2014 e agora em 2024 eles inauguram uma nova unidade que fica aqui no Canal 5, mais próximo à praia, uma unidade inteirinha pensada para o ensino internacional. Teve a inauguração, eu estive aqui na inauguração também, inclusive, né, com os diretores da Missouri, que é essa convênio que vocês têm, sim, intercâmbio, né? Sim. Como é que é isso? Então, o Jean Piaget, para usar o currículo internacional, a gente fez parceria com uma universidade, que eles têm o College of Education, que é a faculdade de educação, que hoje é referência nos Estados Unidos, considerada uma faculdade de excelência, assim como a USP, aqui em São Paulo tem a faculdade de educação, e eles oferecem o currículo para um americano expatriado, que está morando em vários países do mundo, né? Então, esse currículo é uma parceria do Jean Piaget com a universidade, e esse currículo e essa parceria foi possível pelos altos resultados que nós temos historicamente no Enem. Então, a nossa nota de matemática que a gente tira aqui, o aluno não precisa fazer matemática em inglês, ela é validada pelo currículo americano. Física, a mesma coisa, biologia, a mesma coisa, só que tem várias matérias do currículo americano que a gente não tem. E aí você tem, então, economia, você tem debate, falar em público, você tem governo, você tem escrita criativa, você tem saúde, são várias disciplinas. Essas disciplinas são dadas pelos professores, né, do currículo americano. E no final do terceiro ano de ensino médio, o aluno recebe o diploma americano e diploma brasileiro. Então ele sai com 2 diplomas e hoje nós temos mais de 170 alunos que já receberam o diploma americano. E uma parte deles, obviamente, está estudando no Brasil, outra parte foi para fora, foi fazer faculdade fora e estão usufruindo dessa facilidade do conhecimento de diferentes culturas e o uso da língua em contexto. Isso é uma abertura, é uma entrada para vocês em qualquer lugar. E a gente está dentro de uma das salas de aula, e as salas já são diferentes aqui, a gente vê os puffs, mesmo porque eles ficam aqui mais tempo, e a gente chegou, eles estavam ali conversando, tem a biblioteca, tem esse espaço que eu sou apaixonada, que é um espaço de convívio muito gostoso, sim, com a cantina, e a quadra, que é uma característica do Jean Piaget de estimular o esporte, e lá fora também, né? Fala preocupação acadêmica, tem preocupação com as relações entre eles, a forma como eles se tratam, deles se respeitarem, deles poderem entender a questão de empatia, valores de convivência. Tem uma preocupação muito forte com o intercâmbio, com conhecimento de diferentes culturas e, obviamente, com esporte, com artes. A gente teve a apresentação do FE7, né? A gente participou no FE7, sim, na semana passada. O GPG já teve premiações, diversas premiações de primeiro colocado no FE7. Então, o GPG é uma escola que tenta abranger muitas áreas de desenvolvimento humano. Então, é uma escola voltada para o desenvolvimento humano. A gente ouve muito hoje no mundo corporativo os skills, sim, os soft skills, hard skills, eles já trabalham isso, tanto as habilidades emocionais, habilidades cognitivas, habilidades tecnológicas, habilidades de conhecimento, o tempo inteiro. Sim. Tudo é reforçado, tudo aqui é importante, não existe o menos ou mais importante, tudo aqui é importante. Haja vista o resultado desses alunos, peguei uma pequena amostra, conversei com 3 alunos no dia da inauguração dessa nova estrutura. O Gabriel, que se forma agora, o ano que vem, em economia, e já está fazendo vários estágios em lugares diferentes do mundo com base nisso, no que ele escolheu, com uma médica e também um outro aluno que trabalha com tradução juramentada. O que é isso? Então, você vê, a própria língua pode ser uma profissão. Sim. Né? Então, ele tem uma facilidade enorme com línguas. Então, quando ele se formou no high school, ele se encantou pela facilidade que ele tinha, o domínio da língua. Ele acabou continuando os estudos na área de língua estrangeira, se formou, fez licenciatura, né, tradução, e virou tradutor juramentado, que significa que você você pode, pelo governo, atestar que documentos são verdadeiros. Então, quando você tem por exemplo, uma certidão de nascimento que vem de fora, de alguém que vem de um outro país, ele faz a tradução, ele carimba, e o carimbo dele tem força de verdade pública.
Então, é uma certificação de verdade pública. Então, você tem que passar por um concurso para você se tornar um tradutor juramentado. Ele é concursado e ele agora está abrindo outras frentes. Ele estava estudando alemão, se eu não me engano, estava tentando também ser produtor juramentado em alemão, e eu acho que ele já tinha outra língua que era espanhol também. Então, ele está indo para a terceira língua estrangeira, o que eu acho fantástico. Incrível, é incrível. Vamos ver um pouquinho, eles explicam direitinho o que eles estão fazendo hoje e a importância dessa bagagem que eles tiveram toda aqui no Colégio Jean Piaget. E hoje a gente, nessa inauguração da unidade internacional, pontua, realmente valida a importância desse ensino e do high school e do que vocês tiveram e conseguiram levar da sua bagagem para você conseguir, não é só passar na faculdade, é viver lá como os americanos. Sim, com certeza. Tudo que a gente aprende aqui, todas as nossas experiências com os professores, todas essas experiências incríveis com professores americanos, África do Sul, do mundo inteiro, e ter a capacidade de poder ter aulas de economia, de história, de debate, todas essas experiências incríveis são simplesmente fenomenais e fundamentais para poder conquistar o mundo, né? São muitas aulas, muitos aprofundamentos, as provas são diferentes. Lá eles também têm o que eles chamam de sistema holístico, que eles olham desde aprofundamento até trabalho extra, trabalho voluntário, enfim. Então é um processo muito diferente do que a gente está acostumado. E levar esse processo junto com o Enem, FUVEST, vestibular, o que quer que seja, não é fácil. Ano passado eu trabalhei aqui no Brasil, esse ano, daqui a pouco eu vou trabalhar lá nos Estados Unidos, em Nova York, e aí vai me ajudar a decidir um pouco, medir um pouco as diferentes opções, as diferentes oportunidades, e mais pra frente, um dia de cada vez, vou traçando o futuro. A Júlia se formou aqui no Brasil em medicina, mas a língua, você ter uma formação em línguas estrangeiras, na hora que você vai estudar e aprofundar cientificamente, aparelhos, laboratórios, o vocabulário é muito amplo e usa muito, e tem muitos livros que não são traduzidos para o Brasil, então isso é o tempo inteiro, vocês aproveitando essa bagagem. Com certeza, eu acho que na medicina, em toda a área da saúde, na verdade, a gente se baseia muito em artigos científicos e grande parte da produção não é feita no Brasil. Então, independente de ser realizada na Alemanha, França, Estados Unidos, todos eles têm uma versão em inglês. Então, você conseguir aprofundar em uma língua estrangeira, mesmo que não seja um conhecimento puro de gramática, mas sim a língua aplicada, é um grande diferencial. O Pedro fez até tradução para o TED. Eu fui voluntário como legendador da TED Talks durante um tempo, né? Eu fiz esse trabalho porque eu queria começar a pegar experiência na área de tradução e legendagem, especificamente, porque é uma das a grande parte. A tradução é bem extensa, né? Tem a juramentada, tem para estúdio, tem ao vivo, e eu fui para essa daí. Inclusive, um dos vídeos que eu legendei já deve ter 1 milhão de visualizações. Eu trabalho com cálculo numa empresa de proteção contra incêndio. E enquanto isso eu estudo tradução, que é uma coisa que me interessa muito, os idiomas, estudo por fora, porque eu sempre gostei dessa área de tradução, de ensinar as pessoas línguas. Eu fiz alguns amigos europeus e eu ajudava eles com português, com espanhol, para alguns que vieram para a América do Sul, especificamente no Paraguai. Mas eles falam que você faz tradução judiciária? Não, eu fui auxiliar numa tradução juramentada. Juramentada, o que é isso? Tradução juramentada é um ramo da tradução em que você tem que traduzir documentos de posse pública para que eles sejam aceitos no seu país. Então, nesse caso, a moça que estava fazendo o trabalho era um documento americano e tinha que vir para cá para o Brasil, era um documento oficial, uma carta, e eu fui auxiliar dela para pegar a experiência nesse caminho aí. As pessoas que estiverem assistindo, as mães que estão por aqui, que ainda têm filho em formação, não colocaram ainda no high school, por que vocês indicam que eles estudem, entrem no ensino internacional? É uma troca de experiências muito interessante, né? Porque você ter aulas no currículo normal é uma coisa que todo mundo tem. Agora, você ter contato com professores que nem nós tivemos, americanos, britânicos, sul-africanos, a troca cultural é muito rica, e você aprender um outro idioma te faz ter novos ares de pensamento, você expande o seu domínio, você abre a porta para o próximo idioma também, se for alguma coisa importante. Eu acho que tem 2 pontos principais. O primeiro é que
o seu filho vai aproveitar as oportunidades que estiverem abertas para ele. Você saber um novo idioma com fluência, capaz de aplicar ele, vai abrir diversas oportunidades, vai proporcionar novas opções de escolha para o seu filho no futuro. Acho que esse é o ponto principal. Ele vai seguir aquilo em que ele tiver a oportunidade de chegar. Se você prepara ele para ficar no seu quintal, ele vai ficar no seu quintal. Se você prepara ele para o mundo, ele vai conquistar o mundo. Além disso, eu acho que mesmo que a pessoa opte por ficar no Brasil, ficar em casa, na cidade que conhece, se ela tiver um diferencial de saber falar em público, de saber como funciona toda a questão econômica, de saber debater, que são coisas fundamentais na sociedade que a gente vive hoje, ela já vai estar acima do esperado em muitos quesitos. Em cima de tudo que eles falaram, enfatizar a importância de aprender inglês na prática, né? E eu já conversei muito também com o responsável pelo processo de admissão lá em Yale, que olha todos os applications dos alunos brasileiros, e ele enfatizou muito a importância do inglês, como as pessoas pensam às vezes em aprofundamento, em nota e tudo mais, mas esquece de falar inglês, sim. Que é algo tão óbvio. Então, não tem forma melhor de aprender inglês e mostrar que você realmente sabe o inglês prático, que realmente importa, do que aprendendo inglês, falando sobre história, sobre economia, debate e tantos outros assuntos que realmente importam e que vão ser usados na prática, né? E essa unidade que propicia tudo isso, o que vocês acharam? Nossa, é maravilhosa. Se você ainda tivesse isso ainda na nossa época? Nossa, eu não ia sair daqui. É minha primeira vez aqui, eu acompanhei um pouco a construção, mas não vi finalizado, é maravilhoso. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu. E hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. É impressionante. Quando eu ouço a fala desses alunos, eu fico pensando como que é essa orientação deles. A escola também participa nesse sentido de eles... Porque agora você vai soltar para o mercado de trabalho. Como é que é feita essa orientação? Existe todo esse trabalho de amadurecimento, que isso começa no finalzinho do 9º ano, intensivamente no 1º e no 2º. No 9º ano a gente começa a fazer pesquisa, consulta, chama para eles participarem na feira de profissões. Eu vou ter uns 30%, 40% que vão na feira de profissões, fazem o teste deles e tal. E quando esse aluno está mais maduro, começa a surgir a possibilidade de ele pensar: mas eu posso fazer isso fora do país? Faz sentido? Quanto custa? Como é que seria estudar lá fora? E aí a gente tem uma orientação especializada, que é o Student Counseling, que está dentro dessa visão de orientação educacional / profissional, tá? E ao mesmo tempo entra a orientação para o aluno estudar fora. E aí o que nós vamos fazer? Existe um trabalho para identificar área de interesse, país,
porque depende da língua que ele fala. Sim. A construção do currículo, se você quer estudar nos Estados Unidos, você vai ter que fazer algumas ações, como, por exemplo, ou trabalho voluntário, participar de Olimpíadas, ou desenvolver ações dentro da escola. Você precisa ter algo a mais do que só notas. Né? Então, essa construção é feita como um processo de orientação. Então, tem alunos que vão, por exemplo, no final desse ano, alguns vão para a Espanha, eles têm um outro tipo de orientação. Então, a gente tem na escola várias palestras, por exemplo, do Consulado da Espanha vem falar com nossos alunos, a gente tem representante do Consulado da Alemanha que vem falar com nossos alunos, a gente tem empresas de consultoria que vão ensinar os alunos sobre o SAT, que é um sistema de avaliação que equivale ao Enem. Então, a escola tem uma especialização na orientação do aluno, porque não adianta você estimular e não dar o caminho. Porque Sim. o aluno para no meio, ele ainda não tem maturidade para dar os próximos passos. Não tem a visão. Não tem a visão, não tem as pedras, ele não sabe onde pisar. Sim. E obviamente que isso é uma competência muito mais, pelo menos nesse começo, da escola do que da família, no sentido de mostrar oportunidade. E a família de concretizar, falando, não, a gente tem condição, a gente aceita nosso filho ficar 4 anos fora, né? A gente não, né? O sofrimento existe, Sim. mas por uma boa causa. Então, tudo isso está dentro desse processo de orientação e de apoio aos alunos a tomarem as decisões que são mais adequadas para eles. Vocês percebem que não é só uma escola, é uma escola para a vida. Eles recebem os seus filhos a partir de 1 ano e meio e eles entregam os seus filhos para a sociedade junto, porque esse caminho inteiro é junto com a família, mas caminhando lado a lado com vocês para esse mundo aí tão globalizado e tão sedutor que é com infinitas possibilidades que hoje temos. Muito obrigada pelo bate-papo, é sempre uma aula conversar com o Alexandre. Qualquer coisa, hoje foi de empreendedorismo, língua estrangeira, mercado de trabalho, mas qualquer assunto que eu falo com o Alexandre, ele vai poder me abastecer. Muito obrigada. Obrigado. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.